Talvez um dos pequenos detalhes para acessar seja esse aqui, ó, que é o @positivosoluções. Então, se por um acaso esse e-mail não tiver liberado dentro do computador, do tablet, do celular que vocês forem acessar, a gente precisa liberar ele. Ele fica cadastradinho lá como uma possibilidade de conta. A gente não acessa um e-mail a partir dele, mas ele serve para a gente acessar o Positivo On, tá? Então, com os alunos funciona da mesma forma, certo? Como libera dele? Eu ia perguntar isso também. Tá, como libera? Quando a gente não tem essa liberação direto, no meu caso aqui nesse computador, ele foi direto, tá? Quando eu acessei do meu celular, ele também foi direto. Mas, em alguns casos, ele não vai. E aí, o que a gente precisa fazer? Aparece uma telinha para a gente colocar uma nova conta. E aí, a gente clica nessa nova conta, copia esse e-mail, tá vendo que já tem aqui do ladinho até as folhinhas? As 2 folhinhas de cópia, ó, e-mail copiado com sucesso. Aí a gente vai lá e coloca esse e-mail no cadastrar uma nova conta e ele vai direto. Mas isso dentro da sala virtual, cadastrar uma nova conta? Ele, na realidade, não vai te deixar entrar na sala virtual sem tu cadastrar uma nova conta. E aí, essa nova conta vai ser essa aqui. Por que isso aqui é... Mas é do Gmail daí? Na realidade, é uma conta criada a partir do Gmail para utilizar dentro do Positivo On. Tá. Tá. Mas assim, quem é que cadastrou esse e-mail? Apareceu como? Ele gera automático. Tá. A integração... Ele sempre vai estar aqui, para alunos e professores, tá? Esse daí, então, ele é um Gmail, então. Ele é um Gmail, mas ele só funciona para a utilização do Positivo On. A gente não consegue acessar, por exemplo, um e-mail a partir dele, que nem a gente acessa o nosso Gmail, o nosso Hotmail, com uma caixa de entrada, enviar e receber mensagens, arquivos e tudo mais, tá? Por que isso aqui existe? Para que a gente bloqueie a entrada de pessoas externas ao Positivo On. Tá? Então, todo mundo que tentar entrar externo, com um e-mail externo, vai acusar para o professor, vai pedir para liberar, que nem aconteceu aqui agora com todos vocês quando foram entrar na sala comigo. Então, pede para aceitar essa pessoa, tá? Quando vocês criam uma sala aqui por dentro e liberam para os alunos, por exemplo, colocam ali uma turma, essa sala, todos os alunos que entrarem por dentro do Positivo On, não vai pedir para o professor para liberar a entrada do aluno, tá? Só que se algum aluno, por exemplo, não usar esse usuário aqui, esse e-mail para entrar, vai pedir para o professor liberar. O aluno vai conseguir entrar, o professor também vai conseguir entrar na sala, tá? Se usar o seu e-mail pessoal. Qual que é a grande diferença? Primeiro, a questão de segurança, né? O professor pode liberar ou não as pessoas que estiverem entrando. E o segundo ponto é que, se o professor não entrar com este @positivosoluções, ele não consegue gravar a aula. Então, para gravar a aula, precisa ser via Positivo Soluções, tá? Ficou entendido? Sim. Beleza. Eu vou printando as telas, tá? Tá, e assim, gente, praticamente tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem disponível em tutoriais, tá? Tutoriais curtinhos, bem objetivos, a maioria deles divulgados lá na nossa página, no nosso canal no YouTube. Então, a gente criou uma playlist lá com todos esses tutoriais. E aqui em cima, ó, a gente também tem um Fazer o Tour e Estou com uma Dúvida, tá? Então, no Estou com uma Dúvida, a gente tem uma FAQ separada por perfil de usuário. Então, para os alunos, para os professores e para o coordenador administrador, que a gente também pode buscar como recurso. Eu não sei se o Cássio chegou a compartilhar com vocês essa playlist do YouTube, daí eu já te encaminho. Ficou tudo bem organizadinho, então tem sobre a visão do aluno, sobre a visão do professor, do administrador, então tem vários vídeos curtinhos mesmo, sabe? 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, para explicar como fazer cada uma dessas ações. Ele enviou isso bem no... Vocês lembram que eu mandei vários links que o Cássio tinha enviado? Daí alguém falou, mas a maioria é para os alunos e tal.
Veio só dos alunos. Eu vou depois Tá. eu vou achar ali no começo, bem no começo do ano, acho que foi, né? Tá, agora a Se não me gente tem, eu engano. até vou compartilhar contigo já agora, enquanto a gente está conversando, Gessi, essa playlist que tá com todos os vídeos, e aí tem de todos os perfis, tá? Para que vocês possam utilizar e compartilhar. Então, é um link só, não são vários links, acessa esse link lá e consegue ver todos, tá? A gente já pode compartilhar aí com todo mundo. Muito bem. Dentro das salas virtuais, a gente pode acessar e fazer o agendamento das nossas aulas lá, tá? Vou voltar aqui para o meu Positivo On. Quando a gente faz o agendamento da aula, para o aluno já vai aparecer aqui dentro mesmo. Estão vendo essas bolinhas aqui marcadas para mim? No dia 2, no dia 9, no dia 11? Essas salas, esses dias aqui são dias em que eu tive algum agendamento, ó, tá vendo que aparece aqui para mim? Mudei para o dia 11 e apareceu aqui a aula que eu tinha agendada para mim nesse dia 11, tá? Se a gente fizer um agendamento para hoje ou para amanhã, a gente vai colocar lá teste, eu vou botar, posso ou não colocar uma descrição, e vou convidar as turmas ou os alunos de uma determinada turma, tá? Então, isso aqui foi uma melhoria que aconteceu nas últimas semanas. Antes, os professores só podiam convidar turmas. E agora, se vocês quiserem convidar alunos de uma turma, por exemplo, para um momento de reforço, vocês podem convidar, tá? Então, todas as turmas que estiverem cadastradas para a escola dentro do Positivo On vão aparecer aqui. Então, aqui eu tenho, ó, no ano, 2 alunos, por exemplo. Eu posso convidar um desses alunos só. E aí, se eu concluir esse convite, ó, apareceu ali um convidado, tá? E aí eu posso, se eu quiser, convidar uma turma inteira, tá? Eu tenho aí... Posso fazer uma pergunta? Por favor. Através do celular eu estou conseguindo conectar normal, mas através do computador, quando eu entro na sala virtual, né, eu estou pelo celular agora, até vou ver se consigo virar a câmera aqui, ó, ele fica carregando, ó, o tempo inteiro e no computador eu não estou conseguindo acessar. Nessa parte aí das salas virtuais. a gente já está com uma melhoria programada para o final de semana nesse ponto, tá? O que provavelmente está acontecendo aí, Jean? Ou tu tá com uma versão desatualizada do Google Chrome ou não está utilizando o próprio Google Chrome. É o Chrome que tu está usando aí para acessar? Não, eu utilizo outro navegador. O Chrome é o que mais se adequa, tá? É o que não vai ter problema nenhum nunca, desde que a versão até o final de semana esteja atualizada, tá? A partir do final de semana, quando subir essa atualização do Positivo On, a gente não vai ter mais essa limitação da versão do Chrome, tá? A gente vai precisar usar o Chrome porque é o que vai acessar melhor, tá? É o que não vai bloquear nada. E essa é uma orientação importante também para os alunos, se vocês forem começar a usar aqui por dentro, tá? Então, o melhor navegador para utilizar as salas virtuais é o Chrome, e aí a versão, se possível, né, logicamente, sempre acima de 84, tá? Então, se for uma versão menor da 84, que a 84 não vai rodar bem. Dá problema no acesso para os alunos, porque é outro navegador. Isso. Do celular, por exemplo, em poucos celulares é nativo o Google Chrome, ele abre direto no Chrome, né? Se é Apple, então pior, porque daí tu tem que, inclusive, baixar o Google Chrome. Tá? Por isso que no Apple eles não conseguem fazer o RA e o QR Code. Provavelmente. Deve ter problema aí também, tá? Então, o melhor é orientar os alunos a baixar o Google Chrome quando for usar, porque, assim, para o aluno não vai fazer muita diferença, né? A gente vai ter, lógico, um pequeno transtorno no primeiro momento, porque eu vou precisar fazer o download, mas que é super simples. Nas lojas dos fabricantes tem aí, né? Dos sistemas operacionais tem. Então, é bem tranquilo, tá? E aí, manter atualizado. Beleza? Vamos lá. Ó,
Então, eu vou aqui colocar o meu componente curricular, tá? Vou botar lá matemática. Matemática é um componente que precisa sempre de bastante explicação, né? Então, botei ali para o dia 18, eu vou trocar, vou botar para hoje, para a gente poder acessar essa sala, e vou botar para ela começar às 19h09 e terminar às 19h39, porque eu preciso de pelo menos meia hora aqui, tá? Para esse agendamento. Esse campo de limite aqui serve para a gente limitar o ingresso dos alunos, tá? Então, o que a gente orienta sempre é que que a gente não precise utilizar, né? A menos que vocês tenham aí um cronograma bem certinho. Porque senão a gente deixa os alunos sem conseguirem acessar a aula, tá? Então, agendei a minha aula aqui. Olha que bonitinha, ficou tudo certinho aqui. Os meus convidados estão todos aqui, os alunos da minha turma, tá? E vou concluir. Apareceu aqui, ó, mas o botãozinho de acessar está desabilitado. Então, eu vou atualizar a minha página para o botão de acessar ficar disponível. Quando eu acesso, eu venho para uma sala do Google, tá? Do Meet. O que vai acabar acontecendo aqui? Se o professor logar com o seu e-mail pessoal aqui, e não com o e-mail que é gerado por dentro da plataforma, essa opção de gravar reunião ficará indisponível, não vai aparecer para o professor, tá? Então, se a gente quer gravar a nossa aula do Meet, a gente precisa usar esse e-mail que a plataforma gera, e aí a gente grava a reunião, tá? Depois que eu vou sair aqui, para a gente ser mais rapidinho. E aí aqui eu tenho as opções de encerrar, por exemplo, e aqui eu posso editar ainda. Enquanto eu não acessar essa sala, eu posso excluir ela. Enquanto eu não encerrar ela, eu posso editar, tá? Então, se eu quiser vir aqui e mudar o horário, por exemplo, eu posso entrar e mudar o horário, tá? Eu vou encerrar, para a gente ver que ela fica branquinha, igual estava as minhas outras lá, e aqui ficou uma bolinha, estão vendo? Porque aqui eu tinha um agendamento. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer todos os agendamentos de um mês, por exemplo, no mesmo dia. Num momento de planejamento, eu vou lá e faço todos os meus agendamentos para todas as minhas turmas, se eu quiser, tá? Eu posso disponibilizar essas aulas que foram gravadas para os meus alunos. Então, eu tenho aqui algumas gravações que foram feitas em outros dias, e aí eu posso copiar o link para compartilhar com os meus alunos. E aí já vou mostrar para vocês onde a gente compartilha, tá? Ó, alguém está pedindo para entrar na sala. Patrícia. É a professora de Filosofia e Sociologia. Tá. Permitir, mas eu acho que ela não apareceu aqui ainda. Tá, beleza. Daqui a pouquinho ela deve aparecer. Ó, então entrou? Então tá bom, beleza, obrigada. Oi, Patrícia. O que a gente tem aqui, tá? Por uma questão de segurança também, o que a gente sempre orienta? Que na hora de copiar o link para compartilhar com os alunos, a gente mantenha essa questão aqui, ó, limitada. Quem que pode acessar esse link, tá? Então, aqui a gente vem e marca, se não estiver marcado ainda, Positivo Soluções Didáticas, porque daí a gente garante que só quem tem aquele e-mail, @Positivo Soluções, que foi gerado automaticamente, acesse esse link, tá? Quem não tiver, por mais que os alunos passem o link para outras pessoas, por exemplo, não vai conseguir acessar, tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar o meu link e vou voltar lá para o meu plano semanal, tá? Por isso que esses dois estão aqui juntinhos. Então, eu tenho dentro do plano semanal a possibilidade de compartilhar o link da gravação da minha aula, tá? Não sei se vocês já acessaram o plano semanal alguma vez, se já viram ele.
O plano semanal, para mim, eu acho que é uma das grandes ferramentas do Positivo On, tá? Por quê? Porque dentro do plano semanal, a gente já colocou para o professor um pré-planejamento. Então, a gente já pegou todo o material didático do Positivo, todos os recursos que a gente tem disponíveis, de vídeos, de áudios para língua inglesa, língua espanhola, por exemplo. Então, a gente pegou tudo que a gente tem de recursos disponíveis e já colocou dentro do plano semanal, tá? A aula que eu fiz lá foi de 9º ano, eu acho que foi, né? Vou pegar aqui, que ó, a turminha que eu convidei. Nem lembro mais, enfim. Ó, vou pegar aqui o inglês. Vamos fazer segunda série de matemática. Tá bom. Não, mas pode continuar, continuar. É tudo teste, né? Então, ó, peguei aqui o inglês para mostrar para vocês. Vamos ver se tem algum áudio aqui. Então, quando a coordenação cadastra o plano semanal, que nada mais é do que a data de início e término do ano letivo de vocês, com o período de férias do meio do ano, de recesso escolar, tá? Esse é o plano semanal que a coordenação vai cadastrar. A partir disso, libera esse plano semanal para o professor, tá? Então, o professor vai selecionar aqui em cima a sua disciplina, o seu componente curricular, né? O ano para o qual ele está fazendo esse planejamento. E quando ele clica aqui, ó, na semana 3, vai abrir todos os recursos que a gente já separou para os professores, tá? Então, tem os livros ali, o PDF, cortadinho, bonitinho, com aquele período, aquele recorte daquela semana de aula, e os recursos digitais. Então, aqui, por exemplo, ó, em língua inglesa, a gente tem um áudio. Quando a gente clica aqui, não vai, acho que não vai, não sei se vai estar rodando para vocês, mas vai aparecer o áudio, eu tenho que compartilhar aqui, vai aparecer o áudio da língua inglesa, tá? E aí o professor pode usar com os alunos, porque os alunos todos têm acesso aqui. E aí vamos supor que eu tenha feito a minha aula virtual, aquele meu momento online com os alunos, eu venho aqui e adiciono um link. Vou colocar aqui, aula, dia 17/3, tá? E aí vou colocar o link aqui e salvo. Já ficou disponível lá para os alunos, tá vendo? Então, os alunos podem, a qualquer momento, voltar nessa aula e consultar o que foi dito pelo professor, quais foram as interações realizadas. Então, dá um apoio para o professor, ó, daí já aparece aqui a minha gravação, tá? Que foi de um outro teste aí, para a gente poder ver, tá? Então, aqui aparece para o aluno tudo que tiver relacionado àquela semana de trabalho, tá? E aí o professor pode adicionar quantos links ele quiser aqui. Então, se tiver um vídeo do YouTube, algum jogo de internet, alguma coisa que a gente queira usar com os alunos, pode disponibilizar por aqui também, tá? Além de ter todos os recursos já do Sistema Positivo de Ensino disponíveis aqui nessa mesma semana, tá? Posso adicionar também avaliações, e a gente já vai entrar lá na avaliação, tá? Aqui em cima, ó, a gente tem orientações para o professor sobre o que seriam os conteúdos trabalhados durante essa semana aqui. Então, eu já tenho um planejamento estruturado no que diz respeito ao material didático do Sistema Positivo de Ensino, tá? Então, já dá uma... Alguém quer falar? Eu? Diga! Ô, Núria, eu sou um pouco mais antiga no colégio. E no Positivo On, no Positivo, antes do Positivo On, nós tínhamos acesso, eu sou professora de História, né? Uhum. Então, a gente tinha lá um local onde tinham todos os slides de cada aula, de cada conteúdo, de cada unidade. Depois que migrou para o Positivo On, eu não achei mais. Não consigo mais acessar. É verdade isso mesmo? É verdade esse bilhete, Alessandra. Ai, meu Deus. Mas... Ainda bem que eu salvei alguns no meu computador. Mas eu assim, fui esperta. Ó, a gente tem muitas escolas solicitando, tá? Então, a gente já tá verificando de que forma a gente vai disponibilizar isso para as escolas, tá? Ô, Núria, vai precisar ser disponibilizado.
Sim, porque até eu fui num curso do Positivo uma vez, e daí o professor de história, ele disse, Alessandra, não sei, com essa mudança, para tu te garantir, salva. Então, a maioria deles eu salvei, sabe? Uhum. E aí, mas assim, é muito melhor se tá online, porque daí Lógico. algumas eram coisas assim mais virtuais ali, daí eu não, né, nesse salvar, eu não consegui, sabe? Tu perde o recurso, né? Isso, alguns recursos, bem isso, alguns recursos eles não foram. Então, eu tenho usado aqueles slides, eu gostava bastante. E assim, os alunos pedem isso, porque então a gente explica usando aquilo ali e tal, né? E daí eles pedem, prof, manda um slide pra gente depois estudar para a prova. Então, salva o PDF e envio para eles. E agora a gente não está tendo muito mais acesso. Então, se você quiser colocar, então, o nosso pedido, então, quanto professores, acho que a maioria aí também já usou, né? É que acho que faz uns 2 anos ou 3. Não, já faz 4. 4, será? Que vocês não utilizam mais? É que não temos acesso pelo Positivo. Tá, entendi. Era do portal Positivo, né, Alessandra? Daí depois que saiu do portal... Isso, depois que saiu do portal. Então, coloca aí, reforça que no Colégio Galileu reforça o pedido aí, porque aquilo é um material bem bom, tá? Beleza. E outra coisa, as avaliações no Positivo On, tanto no Positivo On quanto no portal, terminava-se a unidade, a gente tinha uma avaliação da unidade pronta. As Agora, trilhas. Eu não encontrei mais. Tá, já vou mostrar onde estão. Essa a gente tem. Não vou precisar dizer que não. Bom. Vou mostrar onde elas estão, tá? Já vamos entrar lá nas avaliações para mostrar para vocês, tá? Que a gente vai fazer o link aqui também. Outra coisa que vai ficar disponível aqui, se a gente tiver, aqui, ó, aqui tá aparecendo uma videoaula. Então, todas as videoaulas que estavam no SPE com você o ano passado já estão divididas aqui, separadinhas por semana, tá? E aí, aqui em cima, tanto professores quanto alunos podem ver as semanas que vão vir, tá? E podem ver as semanas que já foram finalizadas. Então, todo mundo segue tendo acesso aos conteúdos, tá? Vamos entrar lá nas provas para a gente dar uma olhada. Olha só, aqui a gente tem um recurso que é bem legal, tá? A partir do primeiro ano, do primeiro aninho lá do fundamental, a gente vai ter a possibilidade de montar avaliações, atividades, exercícios aqui por dentro, tá? Então, a gente tem um banco de questões de mais de 90 mil questões para os 3 níveis de ensino, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, tá? E que o professor pode escolher o que ele quer colocar aqui. E se ele não quiser usar uma questão do banco de questões, ele também pode buscar criar a sua questão aqui. Então, se vocês já têm aquelas avaliações, aquelas questões que vocês gostam muito de fazer para os alunos, vocês podem colocar ela aqui para dentro, tá? Vou começar mostrando aonde estão as trilhas. Na realidade, todas as avaliações que a gente traz pronta para vocês, tá? Então, as trilhas, que são essas atividades de final de unidade, as avaliações quinzenais e as avaliações bimestrais, trimestrais, diagnósticas. Todas estão no mesmo local, tá? Então, aqui em minhas atividades, conteúdo adicional é onde os professores vão encontrar essas atividades prontas, tá? Essas avaliações prontas. Então, estão vendo que aqui aparece, ó, AQ é a avaliação quinzenal. Se aparecer AD de dado, ó, vou botar aqui na pesquisa, AD de dado, vamos reordenar aqui, ó, significa avaliação diagnóstica. Não sei se vocês chegaram a usar essa avaliação diagnóstica aí. Eu usei, mas eu imprimi, porque eu quis fazer em sala de aula, sabe? Eu não fiquei muito confiante de fazer as avaliações diagnósticas online. Então, eu imprimi as de história da primeira, da segunda e terceira série, e aí fiz com eles em sala de aula. Fiz com as 3 turmas, usei as diagnósticas do Positivo. Tá, perfeito. O que a gente está fazendo para quem fez online ou para quem vai subir
o cartão resposta. A gente está aguardando ainda Já te dou a palavra, Flávia, estou te enxergando. Então, o que a gente está fazendo, né? Porque para avaliação diagnóstica, a gente tem toda uma análise dos resultados da escola e das turmas, para mostrar, né, onde que precisa melhorar, onde que está legal, em que ponto que esses alunos precisam ter um reforço de algum conteúdo, de alguma habilidade, tá? Então, se quiserem utilizar também online, a gente consegue fazer isso, vai ficar disponível ainda por mais um tempo, tá? Mas o ideal é que a gente não deixe passar muito, né? Mas legal, show de bola. Diga, Flávia. É final de março agora, né? A gente está orientando que a gente utilize até o final de março, comecinho de abril, porque depois já passou muito do começo do ano, né? A gente já trabalhou demais com os alunos, mas se depois vocês quiserem refazer essas avaliações com os alunos de uma determinada turma, por exemplo, elas vão estar disponíveis ainda. Flávia, queria falar? Tá fechado o teu áudio. Então, desde quando que estão liberadas para a gente ter esse acesso? Porque eu andei entrando em contato com o Positivo, porque eu não conseguia acessar nada aí dentro da área de conteúdo adicional, não estava ativo para mim, eu não conseguia abrir. Até entrei com a pessoa ali do Positivo no 0800, ela fez junto comigo, ela conseguia e eu não conseguia abrir, mandou eu fazer limpeza de cache, eu fiz. Tá. Para mim não abre, não estava disponível a página de ver as avaliações, de ver as trilhas, de ver tudo, sabe? Aí e tu testou de novo depois? Não, nem conseguiu nunca acessar. Daí eu fiquei esperando essa reunião para ver, mas ela disse que estavam lançando, então eu queria saber de quando que foi atualizado, ou se já está desde o início do ano. Deixa eu te dizer, eu comecei a trabalhar na Positivo em 18 de janeiro. E desde lá eu enxergo essas avaliações. Desde o dia 8 de janeiro. E para mim não consegui ver, então eu mandei reclamando, ela disse que estava com problema no site, que eles estavam atualizando. Eu consegui na primeira semana de aula. O que acontece, tá, gente? Vocês só vão conseguir acessar se vocês estiverem dentro das turmas. Se vocês não estiverem dentro das turmas no Positivo On, vocês não vão conseguir acessar. Então, a Gisele está ali fazendo um certinho, tá todo mundo dentro da turma bonitinho. Então, o que a gente vai fazer, Flávia? Eu vou anotar aqui, e aí, depois, amanhã, pode ser, eu converso com a Gessi direitinho para a gente acessar com o teu usuário, ver o que pode estar acontecendo. Pode ser? Eu vou testando aqui enquanto você vai dando aí, porque eu consigo entrar aqui. Então tá, beleza, combinado. Tá. Vamos lá. Então, Lúria, tem só mais uma pergunta. O banco de questões, aonde mesmo eu encontro? Porque esse banco de questões, assim, eles estão separados por unidade da apostila? Como é que está essa organização do banco de questões? Tá, a gente tem, na realidade, as trilhas, que foi o que a Flávia perguntou, né, das atividades de final de unidade. E aí, como que eu faço essa pesquisa aqui? Já vou chegar no banco de questões, tá? Etiquetas, e aí eu vou buscar por trilha, por exemplo. Etiquetas são esses marcadores azuis que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou buscar por trilhas, e aí ele vai aparecer ali, ó, tá vendo? A trilha de educação física do 3º ano, unidade 1. Se eu for mais lá para baixo, ó, do 4º ano, e aí posso ir buscando as trilhas pelo meu componente curricular, pelo ano, né, pela série, enfim. Então, posso ir buscando aqui, tá? Para que eu possa olhar o banco de questões, eu preciso acessar provas, tarefas, simulados não vai aparecer agora, tá? Então, eu vou acessar provas ou tarefas. São ícones diferentes, mas que vão trazer as mesmas possibilidades do banco de questões, tá? Uma coisa bem importante, eu preciso olhar aqui em cima qual é o nível de ensino que eu estou acessando, porque todos os professores têm acesso a todos os níveis de ensino, desde que eles estejam dentro de uma turma, tá? Então, eu vou olhar aqui do ensino médio para a gente poder enxergar esse banco de questões, um dos bancos de questões, tá? Então, eu vou em criar. Então, pegou onde eu fui ali? Em provas, criar, tá? Quando eu clico aqui em adicionar questão,
eu vou buscar questões. Selecione questões do nosso banco. E aí, aqui, eu consigo fazer os filtros, tá? Então, percebam que eu tenho aqui em cima um filtro com as minhas questões. Se eu criei questões minhas dentro da plataforma, eu posso buscar essas questões na minha pesquisa, tá? Eu posso buscar questões do banco e posso ignorar as questões que eu já utilizei. Então, se vocês já montaram alguma avaliação, alguma atividade, alguma tarefa com questões de dentro do banco, vocês podem ignorar essas para não repetir, tá? Então, vou deixar marcado aqui. Aqui embaixo, eu tenho uma pesquisa por tipo de questão. Então, eu posso buscar múltipla escolha, somatória, certo ou errado, discursiva, redação, preencher lacunas. Então, posso escolher o que eu quiser aqui. Vou buscar nessa minha pesquisa múltipla escolha. Vejam que ele vai atualizar aqui no meio, ó. Atualizou. Aí, aqui embaixo, eu busco por componente curricular, ó. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades de componente curricular. Matemática, por exemplo, tem mais de 9.000 questões de matemática. De português, mais de 7.000. Química, 8.000 questões, tá? Então, eu tenho aqui um banco enorme que eu posso usar. Vou pegar educação física, tá? Vou buscar aqui as questões de educação física. Não, vou trocar. Geografia, tá? Aí, aqui embaixo, eu posso fazer um outro filtro por instituições. Então, quando eu olho para o ensino médio, onde eu tenho normalmente uma vertente, né? Eu vou para o lado aí dos vestibulares e do Enem, eu tenho a possibilidade de escolher as grandes faculdades, as grandes universidades, ou ainda as questões do Enem, tá? Então, eu posso selecionar aqui o que eu quero. Não vou fazer essa seleção aqui agora, porque eu quero justamente uma quantidade grande de questões. Aqui eu posso selecionar de bancas também, então a gente tem várias bancas que podem ser utilizadas, que tem questões aqui dentro. E eu posso filtrar, no caso do ensino médio, os anos em que uma determinada questão foi aplicada, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, do ano de 2019, mais de 16.000 questões dentro do banco que foram disponibilizadas, tá? De 2021, 124 questões, tá? Então, a gente tem aqui uma série de filtros para serem utilizados, tá? Isso para o ensino médio. Eu vou voltar aqui para mostrar do ensino fundamental 2 e do ensino fundamental 1. Elas são... Núria, e assim, nessa seleção ali, por exemplo, não tem como selecionar por temas também? É isso que eu ia falar. É porque tá, eu pode. Fui fazer um teste aqui, que eu queria fazer uma avaliação com os meus alunos, e achei muito complicado, porque eu digitava ali na lupinha, por exemplo, artigo e a classificação das palavras em língua portuguesa. Uhum. Não vinha uma questão relacionada ao tema, e tu tem que ficar entrando uma por uma, e aí quando tu ia adicionar dava erro. Muito complicado. Ó, estão vendo que tem a flechinha aqui do lado de cada componente curricular? Sim. Quando eu clico nessa flechinha, ele me abre todos os temas, ó. Tá vendo? E aí eu posso selecionar Brasil Humana, migrações, população, urbanização, questões ambientais. Então, eu posso selecionar aqui, tá? Peguei geografia, Brasil regional. Eu tenho 146 questões aqui para escolher com este tema. E aí, a partir do momento que eu clico em cima da questão, eu consigo visualizar a questão aqui do ladinho direito, ó, tá vendo? Se eu quiser essa questão, eu clico no botão adicionar. Então, eu posso ir selecionando, tá? Então, vou selecionar essa aqui, nem tô lendo o que é, tá? Adicionar. Vou desmarcar, ó, aqui em cima ficou marcado 1, tá vendo? Tinha 0 no concluir, agora tem uma questão. Vou desmarcar o regional e vou pegar cartografia, tá? Vai fazer o filtro aqui. Eu vou escolher uma outra questão. Olhei a questão, essa mesmo que eu quero. Adicionei a minha avaliação. Apareceu 2 lá em cima, tá vendo? Beleza, montei a minha avaliação. Vou concluir.
Na hora que eu clico no concluir, eu consigo visualizar as questões, ó, questão 1 e questão 2, que eu selecionei, e consigo editar elas se eu quiser, tá? Então, vamos supor que a gente queira mudar o nome ou a orientação sobre o enunciado dessa questão. Eu posso fazer essa alteração aqui. Ou quero botar em negrito capital federal. Botei em negrito capital federal. Se é uma avaliação de matemática, eu tenho caracteres especiais que eu posso usar. Eu posso colocar aqui uma imagem, se eu quiser. Eu posso colocar um outro documento. Eu posso colocar, se eu quiser carregar um arquivo PPT aqui para dentro, eu posso carregar, tá? Eu posso colocar um link para um vídeo, eu posso colocar uma tabela, eu posso colocar outros caracteres, tá? Então, a gente pode fazer essa edição aqui. E essas mesmas opções estão disponíveis quando eu vou criar a minha questão dentro do banco, tá? Uma coisa importante, só eu, autora da questão, visualizo a questão, tá? Outras pessoas não. Então, não há interferência sobre o banco, que é o original da plataforma, tá? E aqui do lado esquerdo, ó, estou com a questão 1 selecionada. Aqui do lado, perdão, esquerdo não, direito, eu tenho o detalhamento sobre essa questão, tá? Então, eu tenho o componente curricular dela, eu tenho o tema que é tratado nela, tá? Qual é o tipo de questão, e aí tenho aqui as respostas, tá? Aqui embaixo eu tenho o peso dessa questão, quanto ela vale, certo? Na questão 2, a mesma coisa. Tá? E aí essa, ó, por exemplo, é uma questão de múltipla escolha e me trouxe aqui a resposta certa, tá? Pronta essa minha avaliação, eu vou salvar ela. Então, vou colocar aqui. Teste Núria 17 Para de o 3. aluno, a resposta correta fica... Já vou mostrar para vocês. Vocês que escolhem quando que ele vai ver a resposta correta, tá? Tá. Ó, salvei e saí. Minha avaliação ficou aqui em cima, tá vendo? Ó, teste Núria, tá? De geografia, com 2 questões. Não coloquei nenhuma etiqueta, mas eu posso colocar etiquetas aqui, porque pensem vocês, lá no meio do ano, vocês vão ter, sei lá eu, 20 avaliações cadastradas aqui. Então, colocar as etiquetas vale para que vocês se organizem, mais ou menos como uma pasta catálogo, né? Ou algo nesse sentido que a gente vai organizando aí os nossos papéis. O professor normalmente gosta de papel, né? Eu gosto, adoro. Para disponibilizar, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos para disponibilizar essa avaliação para os meus alunos. Então, vou escolher aqui a turma, vou escolher a data em que essa avaliação vai estar disponível para os meus alunos, 18, 19, 40. Opa, errado. Fiz errado, ó. Vou colocar no lixo. Salvei antes de terminar, tá? Então, segundo ano, 17. Vou selecionar aqui um horário. Vou selecionar aqui um horário, uma data e um horário de término. Às 19h40 também. E aí, aqui desse ladinho, ó, onde diz gabarito, é que vocês vão escolher quando que esse aluno vai ter acesso às respostas, ao gabarito, tá? Pode ser assim que ele terminar de realizar a atividade, pode ser durante a atividade, então se é uma lista de exercícios, por exemplo, pode ser durante a execução, porque daí ele já consegue olhar a sua resposta, já consegue refletir e estudar um pouquinho mais, né? Pode ser após um dia da execução, ou não mostrar os resultados. Então, se vocês querem fazer um trabalho com esses alunos depois, vocês podem não mostrar os resultados para eles, tá? Aqui nesse modelo de atividade, a gente escolhe 1, 2, 3 ou 4
modelos para apresentação para os alunos. Isso significa que questões e alternativas serão embaralhadas no momento de disponibilizar a avaliação para os alunos, tá? Ah, que legal. Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, eu selecionei os 4. Significa que a cada 4, de 4 em 4 alunos, né, eu vou ter a avaliação, vou ter 4 vezes aí a avaliação, 4 avaliações diferentes para divulgar para os meus alunos, tá? E isso o sistema é que faz, de forma aleatória, tá? Então, a gente não consegue escolher qual aluno vai visualizar cada tipo de avaliação, cada ordem de questão e alternativa, tá? Mas eu posso escolher isso. E aí, sim, agora eu vou salvar. Então, apareceu aqui embaixo, tá vendo? A minha avaliação bonitinha, direitinha. A partir daqui é que eu vou lá para dentro do plano semanal e posso disponibilizar para os meus alunos, tá? Então, com isso aqui, com o nome da minha avaliação criada, teste Núria, eu vou lá para dentro do plano semanal e divulgo com as informações de data de início e término. Diga. Na lupinha para pesquisar, faz um teste, fazendo favor. O que é que eu pesquiso na lupa, que não aparece nada quando eu coloco? Não foi possível. Ops, não foi possível. Sempre dá Qual isso. lupa? A lupinha da avaliação, quando você vai criar, tem a lupinha para você buscar, não ali pelos textos, pelos títulos prontos, entendeu? Aqui? Aparece assim, ops, não foi possível encontrar. Sempre que tu coloca alguma coisa. Núria, então deixa eu te pedir um favor. Clica ali, nessa lupinha, tá? Você clicou, né? Vai ali em história, clica em história para ver que tipo de questões abre. Fazendo favor. História. Ó, vou clicar aqui para ele já fazer o filtro. E vou abrir a flechinha. Tá vendo? Só abre português. Oi? Tá vendo que só abre questão de português? Não, tá aparecendo... Não, América colonial, pós-iluminismo. Isso Aqui que não. não tá abrindo. Não tá abrindo para ti? Esses dados, esses Pois é, de pra mim baixo. também não. E daí na lupinha de ops não foi possível. Por isso Tá, que eu tô aqui para perguntando. pesquisar, né? Ó, o que eu vou dizer para vocês? Para pesquisar aqui, precisa ser o termo exatamente como ele está escrito aqui, tá? Então, a minha sugestão é que vocês abram aqui mesmo, tá? Então, quero abrir história. Tá vendo essa flechinha do lado da palavra história? Sim. Se eu clicar nela, aí ele me abre todas essas opções. Tá bom, então era isso que eu estava fazendo errado. Eu não estava clicando na flechinha. Isso, se eu quiser todos os conteúdos que eu tenho disponíveis aqui de história, eu clico na palavra história. Se eu quiser selecionar alguns, eu desclico na palavra história, e tá vendo que ficou tudo branquinho aqui do lado? Aí eu vou selecionar só os que eu quero. Quero só questões do Brasil, que é um dos subtemas que está aqui. Pergunta, por exemplo, eu estou aqui na página agora de criar avaliação. Como que eu faço para voltar no menu inicial, que eu nunca sei? Voltar nesse menu aqui? É voltar no início, que eu quero entrar lá para achar outras... Começar na página inicial lá, para começar a atividade, para fazer outra atividade, por exemplo. Aqui, ó, tá vendo a palavra on? Bem no cantinho esquerdo? Se você parar em cima dela, aparece uma flechinha. E aí ela volta para a página inicial. Porque eu nunca sei voltar. Só uma pergunta aqui. Sim. Você fez ali a liberação da prova toda ali, né? E eu senti falta de uma coisa ali, não sei se você só não falou, que vamos supor, em matemática acontece muito isso de eu fazer questões de verdadeiro ou falso. E daí eu preciso que essa correção seja parcial, né? E ano passado a gente tinha isso, correção parcial. E isso, ano passado a gente conseguia fazer isso, né? Correção parcial quando liberava essa prova. Lá nas trilhas a gente não conseguia fazer essa parcial. Então eu acabava nem fazendo as trilhas valendo nota por esse motivo, né? Porque senão daí a gente tem que entrar uma por uma para estar fazendo a correção manual, né? Vanderlei, eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer essa pergunta para os universitários, porque eu não sei te responder agora, tá? O que eu posso te dizer? Se tu criar uma questão,
tu pode corrigir ela. E aí, com o verdadeiro e falso, que os alunos responderem, pode criar uma questão discursiva que os alunos vão ter que digitar, verdadeiro ou falso. E aí tu consegue fazer essa interação, tá? Numa questão discursiva. Contigo criando daí, tá? Mas às vezes eram algumas questões do próprio banco de questões mesmo, que vinha como verdadeiro ou falso, né? E daí... Eu vou perguntar isso e aí amanhã eu já dou uma resposta para Jessi. Pode ser? Eu Combinado. cobro para passar a informação para ele daí. Tranquilo. Ô, Núria, acabei de entrar lá no Fundamental, por exemplo, tá lá em língua portuguesa. Não aparece aqui no canto esquerdo, onde tem como aparecer para o médio, aparece direto língua portuguesa no centro e só o banco de palavras, não aparece opção por disciplina. Por exemplo, por conteúdo, né? Sim. Isso. Do fundamental, a gente não tem ainda essa classificação. E daí, assim, ó, vem tudo misturado, não tem para selecionar ali como você fez história. São várias questões de língua portuguesa com código. Eu entro naqueles códigos, são tudo misturados, não dá para a gente peneirar. E não dá para ir na lupinha. A gente até tem alguns aqui que já estão classificados. Ó, eu entrei aqui 9º ano. Não, Fundamental 1, vai lá no Fundamental 1, certo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa classificação, tá? Só que são muitas questões. Então, o que a gente fez? A gente preferiu subir todas as questões e ir classificando elas no decorrer agora, tá? Então, aqui no 9º ano, por exemplo... Então, lá no Fundamental tá tudo zerado, não tem nada? Tem questões, para ter questões. Deixa eu adicionar aqui. Eu vou até printar aqui, não sei como é que eu faço. Tá, vamos olhar. Mas não aparece só as disciplinas. Fundamental 1. É Fundamental 1, né? Pode mandar para mim, Flávia, daí eu mando para ela. Ah, tá. Tá vendo? Aparece tudo junto assim, ó. Não aparece separado. Ó, mas olha aqui no cantinho esquerdo. Flechinha. Não aparece a turma, porque a minha é uma turma só, então já tá a turma definida, não tem essa opção. Eu vou entrar e mandar para a Jessica, então, peraí. Não aparece os anos aqui para ti? Não tem opção. Não aparece os componentes curriculares e só aparece língua portuguesa. Isso. Tá. Aqui a gente não tem classificação ainda. Ó, tá zerado, tá vendo? Só aparece... Ó, vou mandar pra ver. Tu tem que entrar questão por questão. Daí tu entra, perde. Olha, eu fui tentar fazer, fiquei umas 2 horas e não deu certo. Foi muito aqui é o que eu falei agora há pouco. A gente está fazendo essa classificação ainda, tá? A gente vai chegar nessa classificação. A gente vai chegar nesse ponto com todos. Uns 3 dias fazer. A gente sabe que termos muitas opções é bom, mas neste momento não é tão bom por conta dessa seleção, né? Então, fundamental nem pensar por enquanto usar isso aqui. Eu concordo. O que a gente pode fazer aqui no fundamental, tá? No fundamental 1. E para o fundamental 2, para aqueles casos em que a gente não tem a classificação ainda. É usar as trilhas que já estão disponíveis lá. Ou as avaliações quinzenais, que também estão disponíveis, tá? A da unidade seria onde? Só da unidade? Ali no mesmo lugar que a gente mostrou ali do ensino médio, tá? Então, eu vou voltar aqui para as provas. Minhas atividades, conteúdo adicional, e aí vou pesquisar aqui por etiquetas. E aí vou botar trilhas, por exemplo, tá? Que foi o que eu fiz antes. Apareceu a etiqueta trilhas, e aí ele vai pesquisar aqui para mim, ó. E aí aqui eu posso ordenar, por exemplo, unidade 5, língua portuguesa, posso ordenar pela unidade, posso ordenar pelo tipo, tá? Então, unidade 1, 3º ano, 5º ano, educação física, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar as trilhas. Se eu quiser disponibilizar uma trilha para os meus alunos, eu vou clicar aqui nos três pontinhos
e ele vai disponibilizar. E aí vai acontecer da mesma forma da avaliação que a gente está fazendo. Eu tenho como imprimi-las? Tem como imprimir. Ó, gerar impressão. Tu pode gerar também daí o cartão resposta, tá? O gabarito, perdão. Então, tu pode gerar aqui também até 4 modelos, tá? E aí a formatação, se tu quer uma página inteira, se tu quer em colunas, né? Gera o arquivo e ele aparece para mim aqui embaixo, ó, tá vendo? Quando eu clico nos 3 pontinhos, é que ele está processando aqui ainda, ó. Quando passar de status, mudar de status aqui, é que ele vai estar disponível para mim, ó, concluído. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e baixo a prova e baixo o gabarito. Vou baixar os dois para a gente dar uma olhada, tá? E baixo o gabarito. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, porque ele entrou num... São arquivos Word, tá, gente? Ele baixou um arquivo zipado, porque eu pedi 4 provas diferentes, né? Com as questões embaralhadas. 4 atividades diferentes. Então, ele gerou um zip. Caso contrário, ele geraria só uma... Então, a gente vai ficar fundamental, por enquanto, com esse formato, porque lá na de criar ainda não é complicado. Ó, aqui, deixa eu pegar um só aqui. Baixar a prova. E baixar o gabarito. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque vocês não visualizam o Word aqui. Espera aí. Gessiane, eu vou indo, tá? A hora que vocês disserem chega para mim, eu paro, tá bom? É que é bastante dúvidas, né? É, eu sei. Estão vendo? O Word. Ó, então essa foi a avaliação que eu acabei de baixar agora, tá? A trilha lá que a gente compartilhou. Formato em colunas aí que tem 2 por... Fui eu que escolhi. Eu posso escolher. Sim, fui eu que escolhi. Eu posso escolher ela inteira também, tá? É porque para nós seria melhor inteira, né? Porque isso. No fim ficou selecionado ali, mas quando a gente vai montar, pedir para imprimir, né? A versão para impressão, ele aparece ali. Aqui em cima, ó, isso é um cabeçalho, vocês conseguem tirar, se vocês quiserem, botar a logo da escola, tá? Não vou conseguir aqui, porque esse meu Word é só para... é fake, é só de brincadeira. Tem a opção de editar como o outro, não? Sim, é um Word normal, tá? Ah, tá. É um arquivo Word. Tu edita e faz do jeito que tu quiser. Tá em cima lá, habilitar a edição, daí pode editar ele. Não, é que eu não tenho o Word instalado na máquina, eu uso o online, então não vou conseguir. Prof, e essas questões, os alunos, eles conseguem encontrar em outra plataforma, no caso? Não, porque essas questões são referentes, isso que já vem pronto está de acordo com o material do sistema positivo de ensino. Isso é porque às vezes eu evito fazer algumas avaliações online, até porque eles podem pesquisar muito, né? E às vezes eles acabam não pensando. Então, dessa forma, eu posso fazer tranquilo que eles não vão encontrar, né? Aonde que eles vão encontrar, tá? Se a gente estiver falando de ensino médio e estiver utilizando aquelas questões que são de grandes universidades, que são questões do Enem, então essas pode ser que eles encontrem sim na internet, tá? Okay. Porque daí são questões públicas, tá? Mas as questões das avaliações que a gente disponibiliza pronta para as escolas, que são as quinzenais, as bimestrais, as trilhas, essas eles não vão encontrar em nenhum lugar, tá? Ok. Feito aqui, querem olhar o gabarito? Como é que fica o gabarito? Sim. Tá, deixa eu abrir o gabarito aqui. Peraí. Nossa, olha que eu penei para fazer essa avaliação ali, por isso que eu assisti. Eu imagino. Ó, vou compartilhar aqui com vocês de novo, que no fim eu parei o compartilhamento.
Estão vendo? Sim. Ó, esse é o gabarito que a gente baixou de lá, tá? Ah, tá. Então, nós baixamos, fizemos download dos 2 arquivos. Da avaliação para ser impressa. Diga. Positivo, quando era positivo 1, por exemplo, eu tinha muita dificuldade nas trilhas em relação à correção. Por exemplo, questões de múltipla escolha, né? O aluno acertou 2 de 3, né? Considera tudo errado. No positivo, considerava a questão como nula, né? Na hora da correção, a gente tinha que fazer manualmente, senão o aluno era prejudicado. Continua no mesmo formato, a correção online. As opções, por exemplo, aqui a questão 2, ó. A segunda ali, tem 1 mais 4 mais 8, não sei o que significa isso. É porque daí são o selecione as corretas, né? Então, selecionou a opção 2 e a opção 8. Sim. Eu acho que é isso que tu está falando, né? Aquilo que eu falei, Flávia, de redutor. Só a 2, por exemplo, né? E a 8 ela não colocou, então ela acertou metade. E o positivo dava como errada, entendeu? Tá, eu preciso verificar isso também para vocês, tá? É o que eu falei antes ali sobre esse redutor de correção, né? Para ela fazer a correção parcial, na verdade. Porque aí dava muito problema. O aluno às vezes ia tirar 8, 9, tirava 5, 6, porque anulava 3, 4 questões da avaliação, entendeu? Tá. Aí eu verificava uma por uma de cada aluno para ver o que realmente ele respondeu manualmente, para não ficar com a nota baixa, né? Beleza. Amanhã eu já confirmo isso para vocês, tá? Tá bom. Prof, ali quando você falou sobre que a gente pode estar alterando a questão, né? Eu preciso pôr alguma observação como questão adaptada? Tu disse tu usar uma do banco? Isso, se eu usar uma do banco e alterar alguma coisa, eu preciso colocar essa observação? Não precisa, porque o que vai acontecer? Daí tu vai ter que... Lembra as 3 caixinhas lá em cima? A primeira coisa que a gente seleciona, de usar as minhas questões? Daí essa questão vai virar a tua. Okay, só tu vai visualizar. Então, se tu quiser ver ela de novo, tu deixa selecionada só a caixinha minhas questões. Beleza. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui das avaliações. Deixa eu compartilhar de novo. Ali, Núria, quando nós criamos as questões no banco de dados ali pelas provas, dá para baixar como você fez a trilha ou não? Sim, dá também. Se vocês criarem uma avaliação de vocês com as questões do banco, vocês vão salvar ela e também conseguem imprimir, tá? Vou pegar aquela que a gente fez de teste lá, nas provas, e vou fazer a mesma coisa, ó. Essa aqui que a gente fez sem nome? Não, a gente fez um teste Núria, né? não é 28/1 que eu quero. O Fábio tá mexendo. Ó, se eu vier aqui, para qualquer um aparece, tá? Esse aqui não eu disponibilizei. Vou criar uma outra avaliação aqui. Sim, perdão, gente. Esquece, olha o que acontece, né? Eu estava no nível de ensino errado. Eu estava no ensino fundamental 1 e a avaliação, a prova que a gente criou antes era do ensino médio. Tá? Então, quem dá aula em mais de um nível de ensino precisa tomar cuidado com isso, tá? Ó, tá aqui o teste Núria que a gente criou antes, dentro do médio, tá? Então, eu vou vir aqui e vou gerar impressão, tá? E aí as mesmas opções, ó. Então, posso gerar 4 arquivos diferentes, tá? Um só. Vou imprimir, vou gerar essa aqui, só para a gente olhar, sem serem colunas. Só para a gente conferir como que ela fica. Eu acho que a Isadora quis perguntar se dá para puxar da trilha para cá. Da trilha para cá? Não, foi exatamente isso que a moça está mostrando agora. Tá. Adorei o moço, obrigada.
Adoro. Quem tá chegando no Zenta, né, moça, é bem Isadora, estou de mal com você, tá, Isadora? Nossa, Isadora. Ai, meu Deus. Muito Isadora. Mas ela chama de dona, né, Gessiane? Dona Gessiane. O vermelha lá, ó. Tadinha. Não é Dona Carla, Dona Flávia, é. Ó, estão vendo já? Ó como é que ela fica inteirinha, ó, Flávia. Sim. Aquela parte do cabeçalho lá em cima que fica clarinha, eu posso excluir e colocar um Pode, nosso, né? pode, aham. Ó, eu só não consigo tirar aqui porque ele não vai salvar, né? Uhum. Ele não deleta, ele não sai, porque eu não tenho o Word aqui dentro, tá? Tá. Então, daí fica a critério de vocês, tá? Aqui embaixo também aparece um rodapé, também dá para tirar. Uhum. E aí, se quiser alterar, é um Word normal. Certo? Certo. Vamos olhar o que mais que nós temos aqui nas nossas avaliações. Os simulados, eles ficam disponibilizados em período determinado, por exemplo, para o fundamental. O primeiro trimestre, por exemplo, vai ser liberado ou já tem liberado? Ou eu posso criar uma data minha ou tem que ser a do positivo? Como é que funciona? Os simulados para este ano, eu até vou conferir a regra lá de novo direitinho e também encaminho para a Geice, tá? Esse eu posso encaminhar hoje que eu já tenho aqui. Mas o que vai acontecer? A gente vai deixar livre para que as escolas utilizem os simulados quando quiserem, tá? Se vocês nos informarem as datas, a gente disponibiliza a correção para vocês. Tá? Que legal. Se vocês não nos informarem as datas, vocês simplesmente usaram o simulado para o desenvolvimento dos alunos, tá? Sabe por quê? Porque a gente tinha um problema sério já de anos, que os simulados eram com datas definidas e nós não estávamos no conteúdo, então a gente nunca conseguia, os alunos reclamavam muito porque eles iam fazer e as questões ainda eles não tinham visto, então eles não conseguiam realizar de forma correta, né? E a gente tinha essa dificuldade, então agora, com essa data então aí que a gente pode criar, ficou mais fácil. Eles vão ficar como as avaliações diagnósticas, por exemplo, né? Vão ficar à disposição de vocês a partir do dia 31 de março, tá? Então, eles ainda não estão disponíveis, a partir de 31 de março. E aí, se vocês nos informarem as datas, a gente vai corrigir para vocês. E aí sim vai ter que ser dentro do nosso período, tá? Se não, isso que eu ia falar. A qualquer momento. Isso aí. Eu ia falar, existe uma data prazo de realização da prova e de envio para que ele possa fazer é a mesma coisa, Flávia. Correção. Que pena, eu estava animada. Não, Flávia. Tanto que as datas que estão no nosso calendário, dos simulados, já é uma que eu faço assim, ó, Núria. É um mês que tem de aplicação ali, né? Geralmente dá um mês. E o que eu faço? Eu faço a aplicação lá nos últimos dias da data limite, para que possa ainda seguir o conteúdo até lá, para fazer a aplicação. Então, eu já fiz o nosso calendário, já foi divulgado dos simulados, dentro dessas datas do calendário de vocês que a gente... Então, vai acontecer os mesmos problemas de sempre, eles não terminaram... Sempre, o positivo é sempre colocar que eles não vão conseguir agradar as escolas, porque tem escolas que começam antes, tem escolas que começam bem depois, e assim... Mas escolas que começam antes do dia 1º de fevereiro? Tem. Até correr. São Paulo tinha um costume de começar as aulas, às vezes, na metade de janeiro, tá? Mas então, Norte, Nordeste. Por que eles não dividem em grupos, então, essas regiões? Porque daí complica, né, fazer padrão, porque daí tem escola que não terminou. Eu acho bem estranho, porque aí o aluno não tá... Os alunos não gostam de fazer o simulado por isso, porque não condiz com o que eles estudam. O que a gente vai ter de melhor esse ano é que o simulado vai estar disponível em outro momento.
Então, o aluno vai poder fazer o simulado, vocês vão poder fazer os simulados com eles. Vão conseguir ter acesso às análises dali de dentro, que aparece dentro da plataforma Estudos e tudo mais, tá? Só não vai ter a análise feita pela equipe do Positivo, tá? Mas nós podemos avaliar como professor com gabarito. Então, a gente, por exemplo, se eu optar em fazer na minha turma e eu mesmo faço a correção, eu tenho uma base de como eles estão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu não sei se vocês chegaram a acessar, por exemplo, o dashboard aqui, ó, essa primeira opção. Então, aqui a gente enxerga, por exemplo, quem são os top 10 alunos, quem são os piores, né, quem está para baixo, lá no final da lista, e quem são os melhores, tá? E aí, aqui em resultados, eu consigo chegar no detalhe de aluno, tá? Não tem nenhum respondido aqui. Eu consigo chegar no detalhe de aluno, tá? Para ver como que tá o resultado desses alunos. Entendeu? Então, eu olho ali, eu consigo chegar no detalhe de ver quanto tempo ele levou para responder cada uma das questões. Então, vocês vão conseguir usar esses relatórios disponíveis aqui dentro da plataforma, se vocês realizarem os simulados por fora. A correção individual, não. A correção individual, aqui aparece o item de cada um, tá? A gente não vai ter aquela análise feita da equipe Positivo para a escola. A gente vai ter o que o sistema vai trazer, conforme as respostas dos alunos. Tá? Porque eu a correção um relatório eficaz quando o aluno não estudou, entendeu? Eu acho complicado. Tá, mas essa forma que você está falando aí, o aluno teria que responder online para vir esse resultado. E não presencial. E não presencial, isso aí. Senão não vai vir resultado nenhum. E esse simulado que a gente marca aqui, a gente realiza o simulado impresso e a gente pega o gabarito, onde tem que é enviado ali para o Positivo, aquele gabarito, feito, escaneado para enviar. É o cartão resposta, né? Isso, que é o cartão resposta. Então, é isso que é realizado. Daí vai vir uma resposta do Positivo, senão também não. Senão, a gente pode resolver esse simulado em qualquer data. Só que, para os alunos e para mim, enquanto professora, se o aluno não estudou uma unidade inteira e cai perguntas que ele não estudou, eu não considero que seja eficiente a avaliação. O aluno não tem como responder se ele não estudou. Então, assim, e aí comparar uma escola que já concluiu o conteúdo com uma escola que não, e fazer o mesmo formato, eu acho bem complicado. Por exemplo, o vestibular é feito numa data onde todos os alunos já concluíram o estudo. Não é feito no meio do ano, quando o aluno está estudando. Então, assim, eu acho que o Positivo tinha que rever essa... Mas assim, Flávia, eu entendo, mas olha só, nós temos 2 tipos de simulado ali. O bimestral e o trimestral. Então, se a gente pega o trimestral, a gente sabe que nós temos que dar conta desse conteúdo do trimestre. E é isso que cai ali, a mesma coisa do bimestral. Né? Para realizar. Mas então, por que nunca a gente consegue concluir? Então, porque eu questionei isso e eles me falaram que cai, tipo, o bimestre, cai o conteúdo de um bimestre, e o trimestral cai do trimestre. Então, até uma vez foi colocado para mim verificar se nós estamos dando conta de estar dando esse conteúdo até no limite do nosso trimestre ou do nosso bimestre. Certo? Vou levar como sugestão, tá? Isso com certeza. Tem alguma criança que está falando aí, que está dando barulho? Ai, tem. Vou pedir para ela fazer silêncio, é minha pequena. O papai chegou agora há pouco do trabalho. Tá. Eu já resolvi também que eu vou trocar esse microfone, porque esse microfone pega todos os barulhinhos. É assim, ó. Que mais, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para eu conversar com vocês.
Falamos dos relatórios, falamos das atividades, conteúdo adicional. Acho que era isso. O que mais que nós temos de dúvidas? Essa lista de exercícios seria o quê? São as trilhas. Ah, são as trilhas? Ele traz isso. Para os alunos vai aparecer assim na lista de exercícios, tá? É só porque ele já traz direto para o conteúdo adicional, ó, tá vendo? Eu preciso bloqueá-las como antigamente ou elas estão bloqueadas, o aluno só vai ter acesso se eu desbloquear? Na realidade, o aluno só vai ter acesso se vocês vierem aqui nos 3 pontinhos e disponibilizar. Porque antes elas eram abertas, tá? A gente tinha que bloquear todas. Agora é o contrário, vocês precisam disponibilizar. Ah, tá. Tá, e aí para o aluno vai aparecer lá no item também de tarefas. Entendi. Tá? Isso com a avaliação quinzenal, com as trilhas, com a avaliação bimestral, trimestral. Uhum. Tá? O que mais? E a parte do carrossel lá, que tinha aquela britânica, essa parte aí onde é que tem? Na realidade, para o ensino fundamental, a gente não tem mais isso disponível. Ficou só para educação infantil. Sério? Sério. Vocês têm educação infantil SPE aí na escola ou não? Não me recordo. Tem? Sim, desde o G1. Tá, então o que a gente pode fazer aqui? Sugestão, Geice, cadastra as profs todas dentro de uma turma da educação infantil, tá? Como professoras mesmo, pode até criar uma turma lá de simulação e colocar só professoras lá para dentro, para elas poderem ter acesso ao playground. Aí elas têm acesso ao playground e conseguem fazer a utilização dos recursos que tem aqui. Como que vai fazer a utilização do recurso? Vai acessar o playground, vai escolher o que quer. Vamos supor aqui que eu queira uma história da Rapunzel, tá? Vou copiar o link da história da Rapunzel, Ctrl+C, e vou voltar lá no plano semanal da minha turma de ensino fundamental, anos iniciais, tá? Dentro do plano semanal, eu vou escolher a minha turma bonitinha de primeiro ano, do componente curricular de português, e vou incluir aqui dentro um link, tá? Que nem a gente fez com a aula gravada lá. Então, história da Rapunzel. E aí, a partir daqui, os alunos vão clicar e vão acessar a historinha, tá? E a parte de pesquisa que tinha lá do A ao Z também, onde ficou esse setor que era direcionado para dentro da plataforma do Positivo as Pesquisas? Não sei te dizer. Porque o próprio Positivo nos instruía a gente colocar, por exemplo, uma fonte confiável de pesquisa, né? Dos conteúdos que a gente lecionava em sala de aula, havia muita coisa nesse carrossel que tu entrava na britânica, na pesquisa de A a Z, e os alunos faziam pesquisa dentro do próprio Positivo da plataforma. E agora eu não sei onde está, ou se tem, ou se não tem, né? Se tem essa disponibilidade. Preciso verificar. Tá? Tá. Existiam vídeos extras, por exemplo, da descoberta da lâmpada, ou vários vídeos, vários joguinhos que complementavam, sabe? Era bem rico essa área, e agora que tá. Que não tudo tem. que a gente tem de recursos foi dividido dentro do plano semanal, tá? Tudo que já está estipulado para cada uma das semanas dentro do ano. Então, se isso era algo à parte, ou está dentro do carrossel, ou está dentro do plano semanal, tá? Então, a gente tem recursos lá que são interativos. Por exemplo, tem uma, não vou lembrar de qual ano agora, mas é da educação infantil, que aparece uma Mona Lisa para os alunos olharem com uma lupa os detalhes, né?
Então, esse tipo de recurso está disponível lá. A gente tem outros vídeos, tem vários áudios, então tem várias coisas que estão disponíveis dentro do plano semanal. Aí o que a gente precisa ver se isso que tu está te referindo já está dentro do plano semanal ou não, tá? Porque os áudios, tipo das aulas de inglês, aqueles áudios que vinham, tá tudo dentro desse plano semanal. Isso mesmo. Nós achamos, Vou até acessar lá de novo o plano semanal. Pega uma turma do Fundamental 1 aí para ver. Era isso que eu ia dizer. Qual ano que é do Fundamental 1? Pode pegar o quarto ou quinto, que aí eu e a Isadora vamos fazer. Qual componente curricular? Língua portuguesa? Isso, pode ser. Quarto ano. Ó, aqui a gente vai ter sempre algumas semanas no decorrer do ano que elas vão estar em branco, tá? Porque a gente entende que a escola tem momentos e períodos que não vai trabalhar com material do sistema positivo de ensino, tá? Então, tem aí momentos que são de parada. Então, a semana 6 é uma semana que está em branco. Eu vou nas próximas para a gente olhar. Vamos olhar aqui em diagrama, artigo, notícia, o que a gente tem de recursos. Eu estou estudando isso. Ó, então, a gente tem aqui um recurso digital, publicidade infantil. Ó, então é mesmo que está no livro? Tá. Mesmo que está no livro. Mesmo que está no livro. A gente tem uma videoaula, essa aqui que era do SPE com você, do ano passado, tá? Ó, então, está disponível lá para os alunos. A gente tem o PDF do livro. Sim. E outro PDF das atividades daí. Tá? Então, esses são os recursos que estão disponíveis aqui. Tu lembra de algum outro recurso com relação a esse conteúdo? Não, mas então não tem nada assim de... mas é só praticamente o livro que está aí, né? A gente pode ter outros recursos. Lógico, depende de cada... E as videoaulas sempre vão estar aqui, tá? Não, mas pelo que eu estou vendo, não aparece esses recursos que tu está trazendo. O carrossel não está aí anexado nada, porque ofereci umas outras propostas lá atrás. Tá, daí o que a gente vai fazer é isso que eu expliquei. A Geice vai criar uma turma fake da educação infantil e vai colocar, como se fosse G1, tá, Geice? E vai colocar só as professoras do ensino fundamental 1 dentro dessa turma, para que elas tenham acesso ao carrossel. E aí tu vai fazer exatamente isso que eu mostrei agora, Flávia. Vai vir aqui, por exemplo, na semana 7, vai adicionar um link e vai colar aqui para os alunos aquele link lá do carrossel. Os alunos vão conseguir acessar por aqui, mesmo ele sendo do Fundamental 1, tá? Então, o que a gente vai fazer é criar essa turminha, da turminha fake, né? Colocar só as profs lá dentro, como se fosse uma turma de educação infantil, para que vocês tenham acesso ao carrossel. Tá? Então, tu vai ter todos os recursos do carrossel, do playground, perdão, né? Lá, disponíveis para trazer para cá, tá? Tá. Acho que não resolve o problema totalmente, mas traz aí uma série de recursos digitais para vocês utilizarem. Cada mudança vai se perdendo alguma coisa, né? Pelo que a gente vem percebendo, alguns recursos vão caindo fora, né? Outros vão saindo, é normal, né? Isso, exatamente. A gente acostuma com algumas coisas, a gente sente falta. Mas estão vendo que algumas coisas a gente consegue trazer de volta para vocês, né? Deixa eu só colocar um questionamento, até não sei se... Ali naquele cadastro que eu faço no início, ali para liberação desse tempo que a gente entra em recesso ou não, das semanas ali, o positivo, ele me dá só a possibilidade de cadastrar de 40 a 42 semanas, certo? Isso. Nós temos 45 semanas e não aceitou de forma alguma. Não aceita. O Fundamental 1,
ele tem 45 semanas. Lógico, cada um tem 45, outro tem 43, depende, né? Mas não aceitou. Então, eu tive que jogar para o Fundamental 1, que eles têm 2 semanas de recesso, e eles não têm 2 semanas de recesso, eles só têm uma. E lá no final do ano, eu tive que colocar que eles encerrariam uma semana antes. Encerrariam antes. Então, eu não sei se isso não vai bloquear coisa para os professores abrirem nessas semanas ali, tá? Porque vai seguir, a liberação vai seguir dentro desse calendário, né? Na realidade, fica tudo liberado, tá? Todas aquelas semanas ali estão liberadas, inclusive para os alunos. Então, se eles olharem as semanas lá sei lá, daqui 2 meses, eles vão conseguir visualizar. Se o professor já fez algum planejamento de prova, por exemplo, ou de atividade, os alunos não vão conseguir acessar, porque a data vai ser lá da frente, né? Mas os alunos vão conseguir olhar, inclusive, os PDFs. Então, essa definição de 40 a 42 semanas foi feita muito mais para que a gente, enquanto sistema de ensino, colocasse meio que um padrão na divisão do material didático, tá? É só por conta disso. E por isso que isso tudo fica aberto o tempo todo para vocês, porque a gente sabe que se eu não conseguir terminar um conteúdo essa semana, eu passo para a próxima semana, né? Então, isso acontece no planejamento de escola, de sala de aula, sempre, né? Se tem alguma coisa que eu não consegui vencer agora, eu vou fazer isso semana que vem. E eu não vou deixar de mostrar para os alunos lá na plataforma, porque já passou a semana. Então, está disponível lá, tá? E, inclusive, um detalhe sobre as avaliações que eu esqueci de falar se porventura vocês realizarem uma avaliação online e algum aluno, um ou mais, de uma determinada turma, não conseguiu fazer dentro do prazo que vocês estipularam, vocês podem prorrogar esse prazo, tá? Prorroga o prazo, quem já fez não tem ônus com relação a isso e não pode fazer de novo, e quem não fez ainda, consegue fazer, tá? Então, isso é uma coisa que pode ajudar aí. E na trilha também? Oi, na trilha também. Em todos os recursos de prova ali, vocês conseguem fazer isso. Então, não precisa fazer a liberação, porque antes da trilha, se você fosse mudar a data ali, tinha que todo mundo de novo, tem que fazer todo mundo. Não vai fazer tudo de novo, tá? Esse parceiro novo, que é a Estudos, não precisa fazer tudo de novo, tá? Tá bom. O que mais, pessoal, que eu consigo ajudar vocês? Agora nós vamos ter que mexer para ver. Com relação a mexer para ver, tem um colega que fala que o Positivo On tem que comparar com um celular novo, uma televisão nova, um carro, uma bolsa, né? Justamente porque a gente precisa mexer para conhecer, senão a gente não vai entender como funciona, né? Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Só queria agradecer, né, a Núria, nesse momento aqui, ajudando a gente, explicando algumas coisas, foi bem importante, tá? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço e fiquei com temas de casa aqui, né? Então, amanhã já resolvo os meus temas de casa, porque agora não é mais horário de expediente da equipe lá, então amanhã eu já mando pro pessoal, consulto os universitários e respondo vocês. Tá bom, então. Tá bom, gente. Obrigada pela paciência. Nós agradecemos e seja bem-vinda, né, a equipe Galileu. E estamos aí, eu sei que ainda muitas dúvidas irão surgir, a gente vai estar te mandando mensagem, e eu sei que conforme a gente, né, eles têm também, cada um, eu sempre digo para entrar em contato também com da área de cada um, né? Isso aí. Né? Mas eu sempre recorri também ao Cássio, eu vou recorrer também, quando surgem outras dúvidas, e eu sei que vocês sempre estão disponíveis para nós, a gente agradece isso, e se a gente for um pouquinho chatos, né, quando a gente pergunta demais, mas é porque a gente quer acertar, e a gente quer cada vez melhorar, e queremos estar usando o sistema Positivo cada vez mais como parceiro nessa questão online aí, mas eu até coloquei para o Cássio nesses dias,
foi uma mudança num momento grande para nós, de um ano pro, né, desse ano. Nós estamos mudando o nosso sistema no colégio também. Então, assim, são muitas coisas que vieram juntas, né? Mas daqui a pouco eu acho que a gente vai conseguir se integrar mais e assim, os professores, eles gostam também de ajudar um outro nessas dificuldades, e eu sei que a gente vai estar repassando aí. Agradecemos. E a hora que a pandemia passar, né, fica o nosso convite para vir conhecer nossa escola, conhecer nós pessoalmente, e nós também conhecer você cafezinho, pessoalmente. Né, Carla? Mas com certeza eu estarei aí, não tenham dúvidas disso, tá bom? Eu agradeço também pela paciência aí, por terem escutado e por terem interagido tanto, tá, pessoal? Isso é importante, é com isso que a gente consegue melhorar justamente o nosso dia a dia e o nosso trabalho. A gente sabe que a ferramenta em si não é perfeita, né? E não está, tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente sabe que nós somos professores, né? Que a gente tem o nosso amor pela educação, que é por isso que a gente está aqui, e que a gente vai fazer o melhor pelos nossos alunos, né? Então, contem comigo, por favor, sempre. Geice, Carla, mandem mensagens, busquem sempre.